A paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Recalculando a Rota. Eu sou Davi Nascimento e hoje nós vamos estudar a nossa 7ª lição da revista que vem tratando como triunfar sobre as dificuldades, as adversidades da vida usando princípios bíblicos. Hoje nós vamos estudar como aplicar o princípio bíblico da oração. O título da nossa lição fala de é fundamental cultivarmos uma vida de oração. A nossa 7ª lição. Nós vamos utilizar como base para isso o texto que está registrado por Lucas no capítulo 12 do livro de Atos, onde Lucas relata o momento em que Pedro é libertado milagrosamente de uma prisão de segurança máxima. E antes de entrarmos na nossa lição, eu gostaria de te convidar, você que é a primeira vez que acessa o conteúdo ou já assistiu às nossas aulas em algum momento, mas ainda não é inscrito, te convidar a se inscrever nesse canal. Quando você se inscreve, curte o conteúdo, quando você comenta esse conteúdo, o YouTube entende que esse conteúdo é interessante para você e ele vai começar a deixar de mandar coisa de política, coisa que não tem nada a ver para você, coisa que você às vezes nem quer assistir, e começa a enviar coisas que faz sentido para você. Então, se você gosta do conteúdo, se você tem gostado das aulas, se inscreva e faça parte desse projeto que tem como objetivo fortalecer a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Todos os slides que são utilizados nas nossas aulas, eles ficam disponíveis para que o professor possa baixá-lo. No primeiro comentário vai estar lá o link para você ir para o Google Drive e baixar essa aula. Vamos para a nossa lição. Como eu disse, nós estamos na lição de número 7 e o tema dessa lição é fundamental cultivarmos uma vida de oração. Nós vamos entender que para vencermos essas batalhas, as adversidades da vida, o quanto é importante termos uma vida de oração, cultivarmos essa vida de oração. Para iniciarmos, eu gostaria de tratar aqui com vocês sobre o que é oração. O termo que nós temos como oração, ele tem uma origem latina. O termo orar vem do latim orare, inicialmente significa falar. Depois adquiriu particularmente o sentido de falar em público, discurso. Daí vem nossa palavra oratória, o orador, bem como o verbo orar. É um ato de falar. Só que na religião, esse ato de falar se trata de uma fala direcionada a um ser divino ou um ser supremo. No cristianismo, Jesus ensinou aos seus discípulos que a oração é a maneira de conversar com o Pai Celestial. Enquanto outras religiões lidam com a oração como um meio de você conversar com uma divindade distante, falar alguma coisa, repetir algumas palavras para uma divindade distante, Jesus, quando ensina a oração que conhecemos como oração do Pai Nosso, ali no Sermão do Monte, ele nos ensina que quando nós oramos, nós falamos com o nosso Pai. Ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E cria uma aproximação desse Pai. A oração faz com que nós nos aproximemos desse Pai. Faz com que nós tenhamos uma relação de dependência com esse Pai. Quando ele fala, dá-nos o pão de cada dia, está falando de dependência desse Pai. Porque um filho, ele depende do que o pai vai lhe dar naquele dia para comer. Dessa forma é como nós nos relacionamos com esse pai. Então, o que temos como uma atitude de falar, e nas religiões é utilizado uma atitude de falar com um ser divino, no cristianismo nós entendemos que é como nós nos relacionamos, como nós conversamos com o nosso Pai Celestial. Além disso, a oração é uma maneira de estar alinhado com o propósito de Deus para a nossa vida. É conversando com Deus que nós vamos entendendo qual o propósito de Deus para a nossa vida. Qual a direção que Deus tem para a vida do cristão. É só através desse diálogo que nós conseguimos entender isso. E há algo muito interessante, que normalmente as pessoas ajoelham para orar, fala tudo que está
necessitando, tudo que às vezes está causando uma certa aflição no coração. E aí quando termina de falar tudo, a pessoa simplesmente se levanta. Imagine você, alguém chega para conversar com você e fala, olha, eu preciso conversar com você. E aí chega, conversa, fala tudo que ela está querendo colocar para fora, tudo que ela está precisando. E aí quando você pensa assim, agora é o momento de eu interagir com essa pessoa. Agora é a hora de eu confortar essa pessoa. Agora é o momento de pontuar algumas coisas que essa pessoa precisa observar, para que a vida dela dê uma melhorada. E aí de repente essa pessoa vira as costas para você e sai. E muitas vezes a nossa rotina de oração é mais ou menos parecida com essa forma de diálogo que eu apresentei aqui. A gente ajoelha, fala com Deus, mas a gente não para ouvir o que Deus está querendo nos dizer. Às vezes a gente não para ouvir o conforto que Deus tem, o consolo que Deus tem para nossas almas no momento de angústia. E aí eu queria que você observasse isso. Já antes de entrar na nossa aula diretamente, nós vamos perceber aqui no decorrer da lição, o comentarista relata que nós temos uma vida muito corrida e nós, por causa dessa rotina de muita correria, a gente não para ouvir Deus da forma correta. A gente só lança sobre Ele tudo que a gente está sendo bombardeado, tudo que está nos angustiando. Mas no momento que a gente tem para ouvir, para estar alinhado com esse propósito de Deus, nós simplesmente tomamos o nosso rumo e esquecemos de parar para ouvi-lo. Agora, indo mesmo de fato para a nossa lição, o texto áureo está em Isaías capítulo 55, o verso 6, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu sou muito fascinado com contextos. Toda vez que leio algum versículo, eu quero ver o que está acontecendo ao redor desse texto, o que está dizendo antes, o que vem dizendo depois. E esse buscar ao Senhor, essa oração que é apresentado como uma oração, ela começa o capítulo 55 com o profeta Isaías dizendo: todos vós que tendes sede, vinde às águas. E todos vós que não têm dinheiro, vinde e comprai. Quando a gente lê o verso 3, ele fala: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá. Está falando de pessoas, aqui no caso era direcionado à nação de Israel, mas está falando de uma situação de quem está com sede, de quem não tem dinheiro para comprar o que comer, de quem está aflito. E aí no verso 6 ele fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O verso 7, a consequência de buscar ao Senhor é: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E aí no verso 9, o profeta diz que nós precisamos mudar essa direção, deixar o caminho da impiedade, porque os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. O que Deus tem preparado para o homem é muito maior do que o homem consegue imaginar. Então, quando ele fala de buscar ao Senhor, de ter uma vida de oração, a consequência de uma vida de oração é justamente uma vida de entrega. É uma vida de entregar os caminhos, entregar os nossos planos, as nossas vontades, os nossos anseios nas mãos do Senhor. E essa entrega é aquele momento que eu relatei, que você busca o Senhor e aí você vai ouvir o que o Senhor tem para a sua vida, direcionar a vida do cristão, a vida do servo de Deus. Porque quando a gente começa a ouvir a voz do nosso Deus, quando a gente começa a dialogar com Ele a ponto de ter sensibilidade para ouvi-lo, a vitória sobre as adversidades da vida começa a surgir. A vitória sobre as dificuldades da vida, vencer as dificuldades, as adversidades da vida, começa a ser natural, porque nós estamos ouvindo o Deus que é poderoso, o Deus que consegue enxergar além do que conseguimos enxergar. Como o profeta diz, o Deus que tem caminhos
mais altos e pensamentos muito mais altos do que os nossos. A verdade aplicada nos diz que todo aquele que serve e tem comunhão com Deus compreende a necessidade e a importância de uma vida de oração. Quem serve a Deus tem a exata compreensão dessa importância de estar alinhado, de estar vivendo uma vida em comunhão, em conexão com Deus. Uma vida onde a comunicação é plena, onde a oração acontece de forma plena, onde eu falo com Deus e ouço a voz de Deus. Os objetivos da nossa lição são 3, que é ensinar a importância de uma vida de oração, mostrar o que acontece quando a igreja ora e apresentar os resultados de uma vida de oração. O nosso texto de referência está em Atos capítulo 12. Nós vamos ler o verso do 1 ao 5 e o verso 11, que diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, o irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, ou seja, dos pães asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartenos de soldados, ou seja, 4 grupos de 4 soldados, totalizando 16 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Algumas versões dizem: a igreja estava em constante oração. O verso 11 diz que: E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Aleluia. O texto aqui relata um momento de perseguição muito específico. O rei Herodes aqui, que é o Herodes Agripa, o neto do Herodes o Grande, aquele Herodes que quando Jesus nasce persegue, mata recém-nascidos, esse rapaz aqui é neto daquele Herodes que é apresentado no início dos evangelhos. No momento do julgamento de Jesus, ou quando João Batista é preso e é decapitado, o Herodes que aparece ali é um filho daquele Herodes, no caso, um tio desse rapaz aqui. Esse rapaz ele passa um tempo em Roma e quando ele retorna para Jerusalém para ser uma espécie de governo que era um governo que tinha uma raiz local, mas que fazia as vontades do Império Romano. E esse moço, quando ele vem para Jerusalém para ser um regente na região da Galileia, ele começa a perseguir a igreja e durante essa perseguição ele faz com que Tiago, ele manda matar Tiago à espada. A morte pela espada, ela é permitida na lei judaica. Diferente da crucificação, que não era permitida, não era prevista na lei judaica, só a lei romana que previa a morte por crucificação, mas a morte pela espada, ela era uma morte prevista na lei judaica e ela era destinada aos que pervertiam os mandamentos que Moisés havia ordenado. Todo homem que pervertesse o arraial ou uma cidade, nos ensinamentos que foi passado a Moisés no deserto, a lei dizia que esse homem deveria ser morto à espada. Então, essa morte pela espada, a ponto de agradar os líderes, os religiosos judeus, era como se ele estivesse dizendo que Tiago estava pervertendo o povo. Os seguidores de Jesus estavam pervertendo o povo de Jerusalém. Ele já havia mandado matar Tiago e Pedro já estava prestes a ser morto. Na verdade, o Herodes só estava esperando passar a festa de Páscoa, a festa da Páscoa,
e estava no período dos pães asmos. Essa festa durava em média 8 dias e ele está esperando que isso aconteça, que passe a festa da Páscoa para que Pedro seja executado. O interessante é que quando a gente lê um pouco à frente e se depara com o momento que Pedro é libertado, o Lucas diz que na noite da Páscoa, no momento da Páscoa, na noite da Páscoa, o anjo vem trazer libertação. Se a gente observar o quanto é interessante, porque né, o ato de passagem fala do anjo da morte que passou sobre o Egito, mas havia uma proteção sobre o povo, os descendentes de Israel, os descendentes de Abraão, e onde eles moravam, os umbrais das portas foram marcados com o sangue de um cordeiro que foi morto ali, para que eles comessem na Páscoa, já apontando para o Cristo, para o Cordeiro de Deus, que seria morto para trazer libertação aos homens. Então, da mesma forma que aquele povo recebeu libertação naquela noite de Páscoa, o anjo da morte passou sobre o povo de Israel e nenhum dos primogênitos morreram, diferente da casa dos egípcios, que todos os primogênitos morreram. Da mesma forma que durante uma Páscoa Jesus morreu, o Cordeiro de Deus morreu para trazer libertação à humanidade, o Pedro recebe libertação numa noite de Páscoa. Deus traz libertação no momento em que a igreja orava. O Deus que libertou o povo de Israel, o Deus que enviou o Filho dele para trazer libertação à humanidade durante uma Páscoa, numa noite de Páscoa, traz libertação e provisão ao apóstolo Pedro enquanto a igreja orava. No nosso primeiro tópico, nós vamos entender a importância da oração. O subtópico 1.1 fala da oração no nosso cotidiano. Nós vivemos em um período que a vida é muito corrida e temos a tendência de nos aproximar de Deus da mesma forma, correndo. A gente tem horário para entrar no serviço, a gente tem horário para entrar na escola, nós temos horários para chegar na igreja, temos horários para terminar a programação da igreja. A nossa vida ela é regida pelo relógio. Nós vivemos escravo do tempo. E nos tempos de hoje isso é muito mais amplificado. O tempo vai ficando cada vez mais curto. Os dias vão encurtando cada vez mais. E nessa rotina de correr tanto, a tendência é de nos ajoelharmos e orar da mesma forma que a nossa vida acontece na rotina normal. Então, aquela situação que eu apresentei um pouco antes, de quem se ajoelha, fala, lança os problemas tudo sobre Deus, levanta e sai e não para ouvir Deus, não tira tempo para ouvir Deus, é justamente fruto dessa rotina que a gente tem, uma rotina corrida que temos. E muitas vezes nós encontramos tempo para tudo, para trabalhar, para estudar, fazer atividades esportivas, para namorar, para ter filhos e para tantas outras coisas. Não é errado, não é pecado ter tempo para essas coisas. O problema é que alguns oram de forma muito corrida. O tempo da oração, a forma de orar é sempre na pressa. E muitos outros nem oram. Arruma tempo para fazer tudo, mas o tempo para orar não consegue. E nós precisamos observar isso, porque é a partir da oração que nós recebemos direção de Deus. E sem direção de Deus, as coisas não vão bem. Fica difícil passar pelas adversidades da vida. Então a gente precisa estar atento tanto à pressa no momento de orar e mais ainda estar atento à necessidade de realmente orar. Porque às vezes a correria é tão grande que nem orar a gente ora. A gente faz tudo o que tem que fazer, tudo que é necessário fazer na nossa vida cotidiana, trabalhar, estudar, como foi falado aqui, ter filhos, praticar uma atividade esportiva, e a gente deixa a vida de oração de lado.
No ponto 1.2, nós percebemos aqui que Deus sempre está atento às nossas orações. O capítulo 12 do livro de Atos nos mostra como o plano do rei Herodes foi inutilizado pela intervenção direta de Deus. Ele sempre está atento às orações do seu povo. Como foi apresentado aqui na introdução, quando nós lemos o texto de referência, o Lucas deixa de forma muito clara qual era a intenção do rei Herodes. A intenção dele era dar fim à vida de Pedro. Essa era a intenção dele, ele estava determinado. Mas o nosso Deus, que está atento para ouvir a oração da sua igreja, ele muda essa realidade. E o texto que Lucas escreve, ele deixa muito claro que enquanto Pedro estava preso, enquanto a intenção de Herodes era matar o apóstolo Pedro, a igreja orava incessantemente. A igreja orava fervorosamente. E essa oração foi ouvida por Deus. Nós devemos ter essa certeza, orar com essa convicção que Deus atende às nossas orações. Deus ouve as nossas orações. O subtópico 1.3 nos fala de uma prática de oração. A oração fazia parte da prática diária da igreja primitiva. Quando a gente lê Atos 2 e o verso 42, é justamente depois do momento em que o Espírito Santo desce sobre a igreja. E aí o Lucas, que escreve o livro de Atos, ele diz que a igreja naquele momento ali, que vinha crescendo, ela vinha aumentando, Deus ia fazendo com que a igreja crescesse, Deus fazia com que acrescentasse o número dos fiéis. E o Lucas diz que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Então a oração era constante. Havia o ensinamento dos apóstolos, havia doutrina, havia uma interação como igreja, como corpo de Cristo, uma comunhão que se expressava claramente no partir do pão, em entender que o problema do meu irmão era um problema meu também. E a igreja perseverava em oração. A oração na igreja primitiva era constante. Os discípulos conheciam a importância de oração, eles aprenderam com Jesus a orar e eles viam Jesus constantemente exercendo uma vida de oração. Então, para os discípulos que passavam os ensinamentos de Jesus, não havia como deixar de ter essa conexão com a oração, porque passar os ensinamentos de Jesus era também apresentar um Jesus que orava constantemente, um Jesus que havia ensinado os seus discípulos a orar. Assim como Jesus havia ensinado aos seus discípulos, assim como os discípulos haviam visto Jesus orar constantemente, esses irmãos dessa igreja, nesse momento aqui, o que chamamos de igreja primitiva, eles viviam dessa forma, vivendo uma vida de oração no dia a dia, uma prática diária, tendo a oração como uma prática diária. Com o texto de Atos capítulo 12, o verso 5, aprendemos que precisamos orar pelo próximo. E aprendemos que Deus responde à oração da sua igreja. Quando a gente ora, Deus responde à oração da sua igreja. É interessante a gente olhar a dinâmica da igreja primitiva em Jerusalém, quando no capítulo 2, o escritor do livro de Atos fala que a igreja permanecia firmes na comunhão, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Essa comunhão que se expressa até no partir do pão faz com que esses irmãos entendam também que quando o outro está padecendo de algo que não depende do meu esforço, da minha ajuda em algo material, o que eu tenho para recorrer é a oração, é pedir a ajuda de Deus. E a igreja faz isso com um senso de coletividade. Eles sabiam que o Pedro estava prestes a ser executado, mas a igreja se comove, a igreja começa a orar por entender que a morte de Pedro afetaria diretamente a igreja. Essa atitude expressa o amor pelo próximo, expressa uma preocupação que só tem
quem permanece na comunhão. Quem permanece em comunhão tem a capacidade de orar pelo seu irmão quando ele está em dificuldade, quando ele está passando por um problema e você sabe que seu irmão precisa de oração. Só quem permanece na comunhão é capaz de orar pelo seu irmão. Porque nós temos uma facilidade muito grande de correr para os pés do Senhor e apresentar os nossos problemas. E nós somos muitas vezes tardios em perceber que o nosso irmão está passando por algo e precisa da nossa intercessão, precisa da nossa oração enquanto igreja. Quem tem uma vida prática de oração constantemente não pode se preocupar só com os seus problemas. Como igreja, nós temos a responsabilidade de apresentar os problemas dos nossos irmãos na fé, dos irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. E nós temos a convicção que o nosso Deus ouve a nossa oração e responde às nossas orações. No tópico 2, nós vamos aprender, nós vamos entender o que acontece quando a igreja ora. O subtópico 2.1, o comentarista vai falar de novos desafios. Essa igreja enfrentava novos desafios. O Herodes matou Tiago, começou a perseguir a igreja, ele matou Tiago ao fio da espada, né? Como eu disse um pouco antes, uma clara expressão de que o Tiago, na percepção do Herodes e das autoridades judaicas, do sacerdote, dos mestres da lei, de que Tiago estava corrompendo o povo, que o Tiago estava disseminando uma falsa doutrina. Essa morte à espada significa isso, na percepção desses homens. E ao ver que essa atitude ganhava apoio dos judeus, o próximo alvo era o Pedro. Falou, opa, matamos alguém importante, porque a gente vai caminhando no livro dos Atos dos Apóstolos e até um certo momento a gente vai vendo que há uma perseguição só a uma parte dos cristãos. Os apóstolos mesmo não são perseguidos no primeiro momento. Mas chega nesse exato momento aqui, o Herodes começa a achar que seria interessante perseguir os líderes. E autoriza que o Tiago seja morto ao fio da espada. E ele vendo que estava ganhando uma força política, que os líderes políticos locais ali, que tinham influência sobre o povo, estava se agradando dessa atitude dele, ele prepara para que Pedro seja morto. A igreja que vinha enfrentando perseguição só para alguns irmãos, e a maioria desses eram judeus helenistas, judeus que foram criados fora de Jerusalém, que vinham de outras cidades, porque muitos judeus que foram para a Babilônia não retornaram. E esse era o motivo da gente perceber que todo lugar que os apóstolos chegavam, o apóstolo Paulo, havia uma sinagoga. Fruto desses judeus que não vieram da diáspora, de quando eles foram exilados para a Babilônia. Mas alguns desses vinham para Jerusalém. Toda vez que a gente vê falar em judeus helenistas, são esses judeus que foram criados fora de Jerusalém, fora da Judéia, e eles decidiam vir para Jerusalém. Eles decidiam morar em Jerusalém. Então, no primeiro momento, a perseguição era só para esse pessoal. A maioria dos que são perseguidos são esses. O Estevão é morto, o Filipe tem que fugir para Samaria, mas o que a gente encontra aqui já é um desafio novo de perseguição aos próprios apóstolos. E diante dessa novidade, desse plus aqui, dessa perseguição que eles estão prestes a se deparar com a morte de Pedro, a igreja, ao invés de reclamar, de murmurar, a igreja vai orar. Aprendemos aqui com essa igreja, com esses irmãos, que desafios novos, que problemas novos, que a dificuldade que surge diante de nós, quando a coisa aperta um pouco mais, o que a gente precisa é orar. É diante de novos desafios que temos que ter a postura de buscar mais ainda a Deus, porque é Ele quem nos dá direção.
A nossa vida precisa ser guiada por esse Deus. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orou incessantemente a Deus por ele. A prisão, naquele momento, foi uma oportunidade da igreja se unir em oração. É diante dos problemas que às vezes uma nação enfrenta, é diante de perseguições que a igreja enfrenta, que a igreja precisa se unir em oração. O subtópico 2.2 traz o título de paz e descanso. Por que paz e descanso? Como que alguém que está prestes a morrer se encontra dormindo? É o que o escritor do livro de Atos nos coloca. Fala que quando o anjo chegou na prisão, ele acorda o Pedro. Fala, Pedro, acorda. O Pedro vai morrer no outro dia. Irmãos, tem dia que a gente não dorme por causa de um boleto que vai vencer. Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho um boleto que vai vencer amanhã. Às vezes a gente, por causa de um resultado de exame, ou agora, recente, a pessoa suspeita que está com Covid e ela já não dorme mais. Ela não consegue dormir à noite. O Pedro tem a certeza que os planos do rei Herodes é que ele seja morto. O plano do Herodes era esse. Não aconteceu porque o anjo de Deus foi lá trazer livramento. Na noite de Páscoa, Pedro recebe a libertação. Mas o fato é que ele está prestes a morrer. Mas o Pedro está dormindo. E o autor traz duas hipóteses aqui para o Pedro estar dormindo. A primeira hipótese era que ele sabia que a igreja estava orando por ele. A segunda hipótese é que quando Jesus, no capítulo 21 de João, chama ele e pergunta se ele o ama, e faz essa pergunta 3 vezes, porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes antes de Jesus ser crucificado, ao Pedro responder dizendo que amava a Jesus, Jesus passa uma missão para Pedro. Então, apacenta as minhas ovelhas. E aí, Jesus profere uma palavra para Pedro e fala, olha, quando você é novo, você vai para onde você quiser. Mas quando você se tornar velho, as pessoas te cingirão e as pessoas te carregarão para onde bem entender. E o comentarista coloca como a segunda hipótese, como o segundo motivo para Pedro estar tranquilo. Jesus havia dito a ele que na sua velhice, e o Pedro era um homem de meia idade aqui. O Pedro tinha aproximadamente uns 40 anos, ainda não tinha chegado na sua velhice. Eu gostaria ainda de atribuir uma terceira hipótese. O Pedro não tinha por que se preocupar. Esses homens sabiam que com a sua morte, a situação não chegava ao fim. O viver aqui era a forma que eles tinham para cumprir a missão que Deus havia passado para eles. O morrer era o momento para o Pedro e para os apóstolos, era o momento de se encontrar com seu mestre, de encontrar com Cristo. O diácono Estevão, no momento em que ele estava prestes a morrer, ele consegue ver os céus abertos e contemplar Jesus ao lado de Deus, à direita de Deus. Ele já consegue ver Jesus na sua glória. Então, para esses homens, o morrer para eles era estar perto de Cristo, era estar perto do seu mestre. O Pedro está sossegado. Quem encontrou com Cristo tem paz, precisa ter paz. Irmão, se você tem alguma coisa que está tirando a sua paz, reveja aí o seu posicionamento como alguém que recebeu a Cristo. Jesus nos prometeu que ao retornar para o Pai, Ele enviaria um Consolador. Alguém para cuidar de nós. O Espírito da verdade que tem como missão nos treinar, que tem como missão nos confortar, que tem como missão nos defender. E muitas vezes a gente perde o sono por não confiar plenamente em Deus. E aí muitas vezes você pode pensar, mas a gente não pode ser irresponsável, a gente tem que tomar cuidado, não pode sair fazendo coisa de qualquer jeito confiando em Deus. Não estou falando de irresponsabilidade. Quem conhece a Deus, quem confia em Deus, vive guiado pelo Espírito de Deus. Não anda fazendo coisa errada, não anda se precipitando, não anda fazendo negócio mal feito, porque para ouvir a voz de Deus.
E diante das incertezas da vida, nós precisamos entender que a nossa vida é guiada, direcionada por Deus. Eu me lembro que em um certo momento eu conversando com uma irmã minha esposa e minha mãe, a gente falando sobre esse medo que as pessoas estão vivendo diante dessa pandemia que estamos vivendo. E eu falei, olha, a gente precisa tomar todo o cuidado possível, nós não podemos ser irresponsáveis. Se é preciso higienizar as mãos, usar álcool 70, se é preciso usar máscara quando estamos em um ambiente que tem muitas pessoas, nós precisamos fazer, porque precisamos ser responsáveis. Ter conexão com a vontade de Deus, ter uma vida guiada pelo Espírito, faz com que a gente não faça besteira a ponto de tentar a Deus. Só que quem tem uma vida guiada pelo Espírito, nessa conversa que eu tive com a minha mãe, com a minha esposa e a minha irmã, eu falei, olha, a gente também precisa entender que a gente não pode viver escravo desse medo. A nossa vida, ela é guiada por Deus, ela é direcionada por Deus, e o dia que Deus quiser nos recolher, Ele vai nos recolher. Por causa de um vírus, por causa de um acidente, por qualquer situação, Deus pode nos recolher. E nós não podemos viver escravos desse medo. E o Pedro mostra isso de forma muito prática. Ele está prestes a morrer, ele está lá dormindo, tranquilo, sossegado. E é essa paz que quem vive uma vida de oração, apesar da igreja estar orando, Pedro era alguém que tinha uma vida de oração. Ele tinha confiança no Deus que ele serve. Meu irmão, se tem algo que você precisa ter, é confiança no Deus que você serve. Se você tem orado pouco e não tem essa conexão, comece a orar mais e ore dessa forma que vem sendo falado aqui. Ore a ponto de você falar, lançar sobre Deus todas as suas ansiedades e a ponto também de você ouvir o que Deus tem para você, o que Deus tem para a sua vida. E dessa forma você vai encontrar essa paz, a mesma paz que o Pedro tinha, para saber que a vida dele estava nas mãos de Deus. O Herodes não podia fazer nada com ele se Deus não permitisse. Só faria algo com ele. Aquelas autoridades só faria algo com Pedro se Deus permitisse. E só vai acontecer algo com você, com a sua vida, se Deus permitir. Só tem essa convicção quem tem uma vida de oração, quem vive em comunicação constante com o Pai, quem vive em sintonia direta com o Pai. O subtópico 2.3 fala que, dentre essas coisas que acontecem quando a igreja ora, uma delas é o agir de Deus é libertador. Deus age trazendo libertação. O Pedro recebe a visita de um anjo e coisas sobrenaturais começaram a acontecer diante dos seus olhos. Nós temos aqui a inspiração para o que conhecemos como portão eletrônico. O Pedro começa a olhar aquelas portas se abrirem sozinho, portas automáticas. Coisas que a gente só vai encontrar depois de 2000 anos, praticamente. E o Pedro presencia isso. À medida que eles iam chegando perto das portas, as portas iam se abrindo. E os guardas não conseguiam ver o que estava acontecendo. Na primeira guarnição, que havia 4 guardas dentro da sala, havia 2 dos guardas algemados, cada um a um braço de Pedro. Tinha uma algema aqui e presa ao braço do guarda, que estava aqui à sua esquerda. Havia uma algema aqui no seu braço direito e presa ao braço do guarda que estava à sua direita. E essas correntes caem sem que esses guardas percebam. E o Pedro vive essa nova experiência pensando que se tratava de uma visão. O Pedro só percebe que não se trata de uma visão quando ele já está fora. Quando a igreja ora, o mover de Deus, a ação libertadora de Deus acontece. Existem muitas pessoas aprisionadas, existem muitas pessoas escravizadas porque a igreja não tem orado. Nós, eu, você, enquanto igreja, não tem percebido o problema do próximo como sendo um problema nosso, a ponto de nós orarmos. Entenda isso aqui, meu irmão, quando nós começarmos a orar, quando a igreja começa a orar, Deus traz libertação. Os anjos de Deus entram em ação e a libertação acontece. O tópico 3, nós vamos ver os resultados de uma vida de oração.
Como resultado, o primeiro resultado é maior comunhão com Deus. Quem vive em oração tem mais comunhão com Deus. A única arma que a igreja possuía era a oração. Não há dúvidas de que a oração proporciona maior comunhão com Deus. Através da oração, somos fortalecidos e renovados por Deus. Esses irmãos só tinham uma arma nesse momento. Eles não tinham como entrar com um recurso jurídico. Eles não tinham como pensar em constituir um advogado. Naquela época era o que o rei quisesse. O que ele dissesse, estava dito. Eles não tinham um respaldo jurídico para dizer: essa prisão é arbitrária. Ela aconteceu de forma ilegal. Eles só tinham a oração. E o comentarista coloca aqui que é na oração que nós encontramos força. É na oração que encontramos renovo. E é na oração que encontramos as respostas. E se tratando de uma maior comunhão a partir dessa oração, dessa comunicação, você que é pai, ou você que é mãe, me responda: qual filho você tem mais aproximação? Com o que conversa mais com você, aquele que senta do seu lado, deita no seu colo e começa a perguntar como é que foi seu dia? Aquele filho que, ao chegar do trabalho ou quando ele chega da escola, ele senta e começa a falar coisas do seu dia, começa a contar a experiência de como é que foi na escola, ou ele para te ouvir como é que foi a sua experiência no seu dia de trabalho e conversa com você um tempo. Se você tem um filho que chega da escola, vai direto para o quarto, que quando você chega do trabalho, ele pouco se importa em saber como é que foi o seu dia, em conversar com você, qual desses tem mais aproximação? Qual desses tem mais coisas em comum, tem uma maior comunhão com você? Da mesma forma é com Deus. Quando a gente conversa, dialoga com Ele, quando a gente apresenta para Ele, quando a gente traz as nossas ansiedades e apresenta a Ele, pede solução a Ele, pede direção a Ele, essa atitude faz com que a nossa comunhão se estreite com o Pai, que a nossa comunhão seja mais próxima dele. Então, o primeiro resultado de quem tem uma vida de oração, de boa comunicação com o Pai, é uma maior comunhão com Deus. O segundo resultado de quem tem uma vida de oração é ter a direção do Espírito Santo. Um dos resultados de uma constante vida de oração é a direção segundo o Espírito Santo de Deus. É Ele quem ilumina pela palavra de Deus os nossos passos. É o Espírito da verdade que faz com que nós entendamos a verdade bíblica. A verdade que se concretiza com Cristo, que se concretiza com a vinda do Filho de Deus. O Filho de Deus que diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. É a partir dessa estreita comunhão com o Espírito Santo, através de uma vida de oração, que o Espírito Santo vai nos direcionando a partir da palavra de Deus, a partir das Escrituras Sagradas. A gente encontra no livro de Atos o Espírito Santo agindo, movendo, trabalhando, direcionando a igreja, apresentando visão para que os apóstolos vão a algum lugar. O que temos aqui, por exemplo, no capítulo 13 de Atos, o momento em que a igreja separa, movida pelo Espírito Santo, separa Paulo e Silas para que eles possam fazer uma viagem missionária, anunciando o Evangelho. Essas atitudes, todas elas são movidas, são direcionadas pelo Espírito Santo. Então, como verdadeiros discípulos de Cristo, verdadeiros seguidores do Cristo, como cristãos verdadeiros, nós precisamos ter uma vida de oração constante, para que nós estejamos sensíveis a ouvir a voz do Paráclito, a voz do Espírito que foi nos enviado para nos auxiliar, para ser o nosso advogado, o nosso defensor, para ser o nosso intercessor diante de Deus. É a partir de uma vida de oração que temos uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E como eu disse, quem tem uma vida guiada por Deus, guiada pelo Espírito de Deus, não
entra em dificuldade. E se por acaso entrar em dificuldade por não ter ouvido o Espírito de Deus, é orando, é buscando direção de Deus que a gente consegue superar as adversidades, é que a gente consegue vencer as batalhas da vida. É a partir de uma vida de oração que o cristão experimenta novas experiências com Deus. Poucos homens passaram pelas experiências vividas pelo apóstolo Pedro. Ele andou sobre as águas, curou paralítico, ressuscitou a Dorcas, teve visão da revelação da salvação dos gentios. Ele presenciou o descer do Espírito Santo sobre os gentios. E mesmo assim, quando o anjo apareceu na prisão, ele não conseguiu discernir se aquilo era real ou um sonho. Quando se imaginava que o Pedro já tinha tido tantas experiências, tantas boas experiências, como foi apresentado, andar sobre as águas, só ele e Jesus andou sobre as águas. Orar por paralítico, ordenar que paralítico andasse e o milagre acontecer, orar pela Dorcas e a Dorcas ressuscitar, presenciar esse derramar do Espírito Santo. Quem olha para o Pedro e fala assim, não, esse cara já vivenciou tudo que poderia ser vivido por alguém, esse cara vivenciou. Mas ele vive algo que chega ao ponto dele não conseguir discernir se aquilo era realmente real ou era um sonho. De tão espetacular que é. E essa situação nos mostra que quem vive debaixo da oração, quem busca em Deus, quem está debaixo de oração, no decorrer da sua vida experimenta coisas que nunca imaginou experimentar. Se tem uma coisa que nós precisamos ter certeza e aprender nesse dia, é que nós precisamos orar cada vez mais. Nós precisamos buscar cada vez mais intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos cada vez mais criar uma conexão com Deus, a ponto de apresentar as nossas dificuldades, as nossas demandas, as situações que enfrentamos que não conseguimos resolver, ou até as que nós achamos que conseguimos resolver, para que o Espírito Santo possa nos direcionar. E dessa forma, nós venhamos a ser capazes de vencer as batalhas da vida, de vencer as adversidades da vida, de experimentar o sobrenatural de Deus, de experimentar situações sobrenaturais, assim como esses irmãos experimentaram. Assim como o Pedro experimentou tranquilidade, paz, nós precisamos buscar em Deus para que dessa forma também nós venhamos alcançar essa certeza, essa convicção de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e que, sendo mais do que vencedores em Cristo Jesus, temos paz. Temos a convicção que a vitória já está garantida. Que mesmo que as coisas não aparentam ser tão boas, mesmo que a aparência seja de uma iminente morte, o livramento de Deus se fará presente. E mais do que isso, tendo a convicção que a nossa salvação, que a nossa eternidade está garantida ao lado do nosso Senhor nas mansões celestiais. Meu irmão, que eu e você tenhamos uma vida cada dia mais dedicada à oração. Uma oração que nos faça dependente de Deus, que nos faça íntimos, com uma maior comunhão a cada dia, com esse Deus que faz questão, que tem alegria em se comunicar conosco, em nos ouvir, em nos direcionar. Que Deus te abençoe, que te dê uma ótima semana, uma semana repleta da presença de Deus, repleta do direcionamento do Espírito Santo, repleta de oração, repleta de comunicação com o nosso Pai. Um abraço e fique na paz.